Quais são os reais sentimentos dele ou dela por você? Vamos aqui descobrir no vídeo de hoje. Bom, meus amores, a temática de hoje é sentimentos. O que essa pessoa sente por você, sente em relação à situação de vocês, independente se vocês estão agora juntos, juntas, ou se já se afastaram, terminaram, tiveram alguma problemática que distanciou vocês. Bom, adapte para o seu tipo de vínculo, para a sua circunstância atual. Pegue somente aquilo que ressoar com você e solte para o universo. Lembrando que o agendamento de feitiços e consultas particulares é através do link que está na descrição do vídeo. Tem o meu contato, vocês podem estar verificando os catálogos com valores e informações de tudo que eu realizo e efetuando o agendamento de feitiço e de consulta para vocês. Beleza, meus amores? Temos aqui 3 opções, escolha com calma, uma ou mais. E bora começar por quem escolheu a opção 1. Opção 1, vamos lá. Vamos aqui desvendar os verdadeiros sentimentos dele ou dela por você que escolheu a opção número 1. Opção 1, adapte para a sua realidade, para a sua situação. Solte aquilo que não ressoar com você, beleza? Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do link que está na descrição do vídeo. Vamos lá. Quais são os verdadeiros sentimentos dele ou dela pela primeira opção? Tá, a gente começou com uma energia muito que eu chamo de pé no chão. É como se essa pessoa tivesse reflexiva sobre a circunstância mesmo, sobre a situação. Então, ela acredita, ela sente que algo precisa ser equilibrado. Eu, fulana, sinto que a gente precisa achar algo para conciliar ou para equilibrar, seja rotina, escolhas, mas aqui fala como se tivesse uma energia de precisar criar oportunidades, criar maneiras de equilibrar as oportunidades entre vocês. É como se essa pessoa também estivesse ponderando as responsabilidades da vida com a relação de vocês, com o que vocês têm, ou com o que vocês tinham. Será que eu consigo sustentar essas duas situações? Será que eu consigo equilibrar minha vida com esse relacionamento, ou com essa possibilidade de relacionamento? Existe algo aqui muito ligado a conciliar também. É como se ela achasse que talvez, para alguns casos, pode ser que vocês tenham divergências ou diferenças em valores, em crenças pessoais. Pode ser algo muito ligado a crenças, né? Pelo que eu tô vendo no fundo do tarô. Pode ser algo ligado a valores. Digamos que você seja uma pessoa que você gosta que essa pessoa cuide de você financeiramente. E aí essa pessoa já não pensa isso, acha que tem que ser dividido. Isso é um exemplo, tá, gente? Não é sobre certo e errado. Porque eu vejo que tem alguns casos nesse aspecto de ter divergências na maneira com que se lida ou com que se enxerga a relação. Então, parte dos sentimentos dela estão como se fossem... Não é instáveis, porque eu não vejo instabilidade aqui. Eu vejo, na verdade, que ela tá reflexiva. Se dá certo ou não. Porque gostar, ela gosta. Porque é como se tivesse assim, uma energia muito da matéria. Será que eu prossigo? Será que não? Será que a gente tem como avançar? Ou a gente vai acabar se frustrando, se decepcionando? Então, uma pessoa que sentimentos ela tem.
mas a preocupação principal dela é justamente com o futuro, com o que vem depois. Não é nem o sentimento em si, né? Mas com o que vem depois, com o além. Para quem nunca teve nenhuma problemática, então isso aqui provavelmente está falando do passado, de questões problemáticas do passado, frustrações, traições que essa pessoa tenha vivido, e de alguma forma isso pode estar interferindo nesse momento entre vocês. Então existe aqui também esse medo, né? Essa insegurança emocional. Então uma pessoa que ela está entusiasmada em relação a você, ela sente muita vontade de agir, de fazer as coisas acontecerem, tem, né, essa intensidade aqui, mas é alguém que tem um medo de frustração ou de quebra de expectativa também. Então, por isso que ela está tentando ponderar, né? Ela está tentando refletir, raciocinar, antes de tomar alguma atitude muito imediatista. Tanto que aqui a gente vê essa vibração mais de ansiedade, né? Então, uma pessoa que está ansiosa agora. E pelo como vocês estão vendo também no fundo do tarô, parece que ela não está enxergando assim muita saída. Então, ela sente que algo precisa ser equilibrado, mas ao mesmo tempo, ela também sente que talvez não tenha saída. Ela está um pouco pessimista, né? Veja aqui a energia de Libra, Capricórnio, Virgem e Sagitário. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu da pessoa. É uma pessoa que não tá nem conseguindo dormir direito, tá? Ela tá ansiosa, tá como se fosse sofrendo, né, de uma preocupação. Ela tá pensando demais na situação de vocês. Principalmente se ela tiver feito alguma coisa errada, que eu vejo que é o caso aqui de algumas pessoas. Ela pode ter agido de uma forma injusta com você, né? Ela pode ter deixado você na mão em alguma situação. Ou houve um mal entendido, mas assim, eu não vejo que seja um mal entendido de fato. Para a maioria, realmente alguma coisa que ela tá muito arrependida de ter feito, de ter dito, que tem uma energia de arrependimento, peso na consciência. Como se ela tivesse sido injusta ou indelicada, né? Em algo. Pode ter tido um conflito, sim, mas ela se sente mal com uma sensação de perda, de ter perdido você ou de ter perdido algo. Então existe aqui uma sensação de arrependimento também na opção número 1. É como se ela tivesse sido muito teimosa ou muito cabeça dura. Parece que ela não baixou a guarda. Principalmente para quem teve ou para quem tem uma relação assim mais, né, de tempo, já tem aí meses, anos. Aqui tem muito essa coisa de essa pessoa ser muito cabeça dura ou ser resistente às vezes. Ela coloca às vezes uma espécie de proteção. Proteção que eu digo, ela se defende. Ela se põe num modo ali de defesa que às vezes você não entende direito o que ela tá querendo afinal. Ou vocês dois fazem isso também, porque eu vejo que para alguns casos parece que é os dois lados, né? Tem traumas, tem medo, aí um fica como se fosse sentindo que o outro vai, sabe, trair ou vai enganar, vai causar algum engano. É como se essa pessoa quisesse se proteger às vezes e você também, né? Parece que é uma coisa bilateral. Mas não é que a pessoa não goste. Tanto que a gente viu aqui intensidade. Só que parece que falta uma espécie de equilíbrio. Exatamente, falei de equilíbrio. Temos aqui a confirmação. É como se faltasse, né, essa questão dela precisar admitir algo também. Que não basta se arrepender, né? Porque a gente tá vendo que tem um arrependimento. Mas é como se às vezes ela não deixasse isso claro. Ou ela não mudasse aquilo que ela precisa mudar.
E aí vira um círculo vicioso. Eu vejo que é uma pessoa que gosta de você, mas que de fato tem algo assim que precisa ser maturado, que precisa ser equilibrado. É como se só o gostar, né, não fosse exatamente o suficiente agora. E ela mesma tem essa percepção, esse entendimento. Ok, meus amores, vamos então trazer a seguinte afirmação. Opção número 1, vamos deixar aqui embaixo o seguinte: espiritualidade. Eu decido com temperança. Espiritualidade. Eu decido com temperança. Ok, meus amores, não esqueçam de deixar essa afirmação. Não esqueçam de se inscrever. Caso vocês ainda não sejam inscritas ou inscritos aqui, nesta egrégora de iluminação, amor e verdade. E vamos para a opção número 2. Opção número 2, vamos lá. Quais os reais sentimentos, os verdadeiros sentimentos dele ou dela, pela opção número 2. Lembre-se que você está diante de uma tiragem coletiva. Solte para o universo aquilo que não ressoar com você, que não fizer, né, sentido para a sua realidade. E vamos lá. Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do link que está na descrição do vídeo. Lá você pode estar verificando os catálogos com valores e informações de tudo que eu realizo e efetuando o seu agendamento. A gente começa com sentimentos de muito desejo, tá bom? Tem aqui uma energia de muita química, muita atração, muito desejo, muito magnetismo. É algo que é como se já tivesse assim de cara, sabe? Tipo, quase todo mundo consegue ver isso. Eu vejo que essa pessoa ela tem, né, um sentimento, portanto, de muita intensidade, muita chama, muita paixão por você. Ela gosta, né, de você. E aqui fala muito também sobre uma troca. Ou seja, ela sente que vocês se somam ou vocês de alguma forma se equilibram. Vocês de alguma maneira trazem uma... Eu sei que vai parecer contraditório, mas vocês se complementam. É recíproco, né? Essa pessoa sente que é um afeto, é um desejo, é um magnetismo que é recíproco. Ela sente que vocês têm uma ligação, né, muito recíproca. E ela sente também que ela pode contar com você, então não é só algo puramente sexual. Ela sente que também ela pode contar com você como pessoa, ou seja, você pode ajudar e vice-versa, né, trazendo ali algum tipo de conforto, de palavra, de atitude, que você traz alguma espécie de segurança para essa pessoa. E traz impulso, porque é como se você trouxesse assim um fogo, uma chama. E aí essa pessoa se sente entusiasmada na sua presença. Olha, tava no fundo, né, do tarô. Exatamente. Isso aqui fortalece o que eu falei antes, dessa pessoa se sentir muito bem do seu lado. Ela se sente segura, estável, sólida. Ela tem sentimentos que mesclam a estabilidade, a segurança com a química, com o magnetismo. Ela sente que vocês funcionam bem ou que vocês podem funcionar muito bem. Por exemplo, se vocês não têm nada ainda, essa pessoa acredita que vocês podem vir a ter, que vocês podem vir a funcionar muito bem, a ter, né, uma relação muito boa. Inclusive um alívio de fardos. Até porque, né, gente, se a gente for pensar racionalmente, qual é a vantagem de firmar parcerias? Seja a nível amoroso, mas principalmente amoroso. É o alívio do fardo.
Historicamente é para isso. É o alívio de alguma circunstância, né? O ser humano, ele faz conexões para deixar a vida dele mais leve. Para a sobrevivência da espécie. Então essa pessoa, ela sente que, de certa forma, você traz um alívio para um fardo. E isso é muito legal, porque esse é o fundamento de uma relação. Se uma relação tá te trazendo problema demais, porque sempre vai ter problema. Mas estresse, fardo, uma energia assim de sugar você, é porque já não serve mais. Já não é mais uma boa relação. Seja amorosa, amizade faz muito isso, familiar, né? Porque é de sangue que tem que ficar ali. E aqui parece que essa pessoa, ela sente que você traz uma paz no momento de cansaço. No momento, assim, de... Caramba, eu tô assim, não aguento mais. E aí você surge, né, e chega trazendo um alívio, um fôlego. Você põe essa pessoa nos trilhos, sabe? Você equilibra. Isso é muito legal, gente. E você faz isso principalmente porque essa pessoa te vê como alguém extremamente poderosa, poderoso, magnética. Você tem uma potência, né? Você tem um poder, um magnetismo, uma potência de uma pessoa assim que lidera e que sabe resolver as coisas. É aquela pessoa que tem uma liderança nata, ela tem uma maneira de lidar com as coisas assim muito natural. Parece que você sabe resolver as coisas com muito brilho, com muito magnetismo. E isso é muito legal. Porque é algo que ela admira na sua personalidade, né? Porque aqui tá falando de ela gostar, né? A gente tá no campo dos sentimentos. Então ela gosta da sua personalidade, gosta de quem você é. Gosta da sua força, da sua maneira magnética de resolver as circunstâncias. Sabe aquela pessoa que, às vezes, só de aparecer no ambiente ela resolve? Ela dá uma palavra, resolve? Mas não é com força, é com magnetismo. É com a energia venusiana. Uma energia assim que, sabe, tem aquela habilidade. Isso é algo que a pessoa admira bastante em vocês, da opção 2. Exatamente. Principalmente se vocês se conhecem ou se conheceram no ambiente de trabalho. Mas se não, ela tem essa percepção de você, assim, como uma pessoa líder, né? Uma pessoa que sabe organizar ambientes coletivos, organizar equipes. Como se ela tivesse muito esse jeito, assim, de... uma admiração, né? Engraçado, realmente tem uma energia de admiração. Pensando bem agora, tem uma vibe de admiração aqui. Deixa eu falar dos signos antes que eu esqueça. Tem Áries, Leão, Capricórnio, Virgem, Aquário. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu da pessoa, tá? Nossa, engraçado. Você ter uma comunicação. Ela sente que você é alguém assim que ele ou ela gosta de estar perto, gosta de conversar. Inclusive aqui fala muito da comunicação também, de vocês terem uma comunicação que enche essa pessoa de curiosidade. É como se ela ficasse curiosa sobre você. Ela tivesse interesse, ela refletisse às vezes sobre o que você diz, sobre o que você fala. É um misto, né, de curiosidade e vontade de conhecer e de estar mais perto de você. Muito legal, gente. E ao mesmo tempo essa pessoa se sente aflita, né? Engraçado, isso também apareceu na opção 1. Parece que essa pessoa da opção 2, ela também se sente aflita, preocupada com o destino, ela se sente meio incerta sobre vocês. Ela sente que às vezes a relação é incerta
ou que o futuro de vocês é incerto, principalmente para quem nunca teve nada, ou para quem está em fases assim muito de conhecer a pessoa, né, muito em fase inicial. Para quem já tem uma relação, isso aqui pode ser sobre os planos mesmo de vocês, sobre questões que envolvem finanças, projetos e tudo mais. Beleza, meus amores. Vamos então deixar o seguinte nos comentários, a afirmação de vocês. Opção 2. Espiritualidade. Eu reconheço o meu magnetismo. Vamos trazer essa energia para vocês da Rainha de Paus. A rainha do magnetismo, né? A Rainha de Paus. Independente do seu gênero. Beleza, meus amores. Não esqueçam de deixar o like. Inscrevam-se. Ativem as notificações. E vamos agora para a opção 3. Opção 3, vamos lá. Vamos aqui desvendar os verdadeiros sentimentos, os reais sentimentos dele ou dela por você, que está aqui na opção número 3. Lembre-se de soltar para o universo aquilo que não ressoar com a sua energia, com a sua situação. O agendamento de feitiços e consultas particulares comigo é através do link do contato que está na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá. Já começamos aqui com uma energia potente, tá bom. Vamos lá, gente. Eu vejo que essa pessoa, ela tem sentimentos fortes por você. Mas, ao mesmo tempo, é como se ela fosse alguém que deixa ali algum comportamento atrapalhar a relação. Ou ela é uma pessoa difícil, uma pessoa que às vezes lida com as coisas de uma forma dificultosa. Tipo assim, é uma pessoa que às vezes ela é controladora, ela não reconhece os próprios erros, né? Ela tem uma personalidade. É como se tivesse uma energia, às vezes, dela ser um pouco difícil. Como se ela não reconhecesse que ela precisa tomar alguma posição. Então, o que ela sente, né, com essa energia aqui meio complicada? Ela sente uma dificuldade de se posicionar, de escolher algo, porque parece que ela tem medo de abrir mão de algo e perder algo. Eu vou te dar um exemplo. Se vocês são triângulo e quarteto, ela tem medo de perder outra relação, porque ela está acostumada com aquele controle. Se vocês estão numa relação, ela tem medo de admitir que às vezes ela erra, que ela não é uma pessoa perfeita. Se vocês estão se conhecendo, ela tem medo de abrir mão de uma vida de solteiro e se abrir, né, se jogar para algo que ela não tem controle. Afinal, a gente não tem controle sobre a outra pessoa, a gente só tem controle sobre si mesmo e olhe lá. E olhe lá, depende muito do estágio de evolução. Então eu vejo que existe aqui essa dificuldade de abrir mão, ela sente dificuldade disso. E de tomar uma posição que traga de fato uma movimentação para a situação de vocês, uma mudança para a relação de vocês. Né? Sair aí da situação, mudar. Já vejo signos de Touro, Virgem, Libra e Gêmeos. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu da pessoa. É como se essa pessoa, ela priorizasse muito o bem-estar dela mesma. E às vezes isso é um pouco egoísta. No fundo, ela até reconhece isso. Ela reconhece que ela pode ser um tanto egoísta. Que ela pode, às vezes, priorizar o próprio bem-estar. E veja, não é priorizar o próprio bem-estar no sentido assim... racional, né? Sei lá, você tá passando mal e aí você é convidado para passando mal
da barriga e aí você é convidado para um aniversário. Beleza, você pode ir, mas não pode exagerar. Sabe, é sobre você está se preservando, beleza. Mas não é tanto sobre isso. É como se, na verdade, ela quisesse preservar uma segurança que ela tem, um bem-estar até meio que material. É uma pessoa que ela preza muito por aquilo que ela já tem, por aquilo que ela construiu. Ela é um pouco apegada à matéria em alguns momentos, tanto que aqui fala que ela vive muito de forma assim, momento presente. Ela não se apega totalmente às pessoas, no caso, porque as coisas ela tem um certo apego. Mas ela tá meio que, sabe, vivendo, ela tá descobrindo como se relacionar. É como se tivesse muita essa energia dela sentir muito desejo, muita atração por você, isso é fato. Ela tem muito desejo, muita química, muita atração. Mas ao mesmo tempo falta ela se posicionar, porque parece que ela fica muito presa no momento ali. Ali ela é muito intensa. Ali quando vocês estão juntos ela é muito intensa, mas depois ela esfria. Depois ela se afasta, né? Porque ela vive muito ali, naquilo, nas coisas, nas sensações também que ela tem naquele momento e depois ela foca em outras coisas. E ela sente que pra vocês darem certo, vai precisar realmente, assim, de tempo e de maturação. As duas coisas estão relacionadas, né? Até redundante, talvez, falar assim. Porque a maturação, ela vem com o tempo. E o tempo vem com a maturação. É como se tivesse muita essa energia de vamos vendo, eu acho que a gente precisa de tempo. Então ela sente que vocês ainda precisam de tempo na relação. E aí você reflete, pô, Rosa, tempo como? Se a gente tá junto há, sei lá, 10 anos. A gente tá ficando há 10 anos. Aí realmente, né? Não tem condição. Mas se vocês estão ficando há pouco tempo, ela acha que vocês precisam se conhecer mais, ficar um pouco mais, ver, né, se realmente ali casa bem as personalidades, o jeito de vocês, mas desejo ela tem, satisfação em relação a você ela tem, prazer em estar na sua companhia. Mas ela acha que vocês ainda precisam de um tempo realmente para ir se adaptando e ir se conhecendo, inclusive para vocês realizarem os desejos pessoais de cada um. Isso aqui vale muito para quem tem já uma relação já sólida, um namoro, um casamento. Porque é como se ela sentisse que vocês precisam focar mais em outras coisas que não é o relacionamento. Vocês precisam focar em trabalho, em ganhar dinheiro, nos sonhos pessoais, em ter uma vida material mais estável, para depois vocês realmente investirem profundamente na relação. Tá bom? E aí parece, por isso que ela exige tempo, né? Ela sente que vocês precisam de tempo, que vocês precisam de paciência, até colher, né, alguma espécie de fruto da relação. Ai, Rosa, mas a gente já tá namorando há muito tempo, eu queria casar. Então, ela sente que vocês vão alcançar esse novo patamar da relação, mas que ainda vai levar um certo tempo, porque parece que vocês precisam ainda ajustar determinadas questões pessoais. Exatamente. Então, aqui ela sente que ela ainda não pode se comprometer completamente com algo da relação, com algum aspecto da relação. Isso vale também, por exemplo, para filho, tá? A gente tá casado, eu quero ter um filho. Assim, essa pessoa, ela tem esse desejo, ela sente isso, mas ela sente que isso vai chegar no momento certo, no momento, assim, que vocês já tiverem um padrão equilibrado de vida. Porque vocês lembram do que eu falei logo no início? Essa pessoa, ela valoriza a segurança e a estabilidade. Ela quer ter uma vida materialmente boa. Ela quer ter o controle das coisas. Principalmente as pessoas que têm muita energia de terra e energia de ar, elas têm essa tendência. Elas querem ter o controle da situação. Elas não querem viver no improviso. Ou então, assim, não querem esperar, sabe? Tipo, assim, amanhã a gente vê. Não, tem que maturar.
Vamos vendo com o passar do tempo, não é uma coisa meio no improviso. Tudo bem que essa pessoa, ela tem uma química, ela quer viver o momento presente, parece contraditório, mas não é, né? É só vocês prestarem bem atenção em como eu tô falando. Ela quer viver cada etapa com tranquilidade, é isso que ela quer, né? Digamos assim, que você entenda. Beleza, meus amores? É uma pessoa mais pragmática, essa pessoa aqui. Então, os sentimentos dela também são muito pragmáticos. Não é um amor, não é romântico idealizado. Meus amores, vamos então deixar o seguinte nos comentários, vocês da opção 3. Espiritualidade. Eu colho o que é melhor para mim. Afinal, vocês precisam aí decidir o que é de fato melhor para vocês, independente do que essa pessoa sente ou acha. Não é não? Bom, meus amores, não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de deixar o like como forma de retribuição. Interajam com as outras temáticas que tem aqui no canal, temáticas de autoconhecimento, de futuro no geral. Não esqueçam, é preciso desse engajamento, dessa interação, para que as outras temáticas continuem sendo trazidas, além das temáticas amorosas como a de hoje. Muitíssima gratidão e até mais!